está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick. Estou aqui com a minha convidada, que é a psicóloga Juliana. Ela é formada em psicologia na Unicesusk, especialista em relacionamentos, e a abordagem dela é a terapia cognitiva, terapia de esquemas. Queria que ela se apresentasse um pouco para a gente. Olá, pessoal. Sou a Juliana, mais conhecida como Gil Silva. Sou psicóloga, atuo na área de relacionamentos com terapia individual voltada para mulheres que querem se resgatar depois de um fim de um relacionamento e recomeçar, como também atuo atendendo casais que buscam com o foco de reconectar e restabelecer a relação. Moro em Florianópolis, tenho 32 anos, sou baiana, mas ao mesmo tempo, né, tô aqui em Florianópolis. Isso é bom. Florianópolis é bom. Sim. E pensando nisso, você falou que ajuda mulheres a se reconstruir após um término. O tema de hoje vai ser como reconstruir a vida após um término. Geralmente, quando sofremos um término, é uma ruptura, uma perda muito grande e a gente acaba sofrendo com isso, né? Bastante. Só que quando as pessoas veem nosso sofrimento com o término, as pessoas não querem ter esse sofrimento, né? Não querem pegar, querem deixar isso pra longe. Que geralmente as pessoas falam, com uma pressão social que existe após um término de uma pessoa. Ah, supera rápido, segue em frente, baixa o Tinder. Baixa o Tinder, vai, sai um pouco na rua, procura alguém, sabe? Que é, tipo, pra seguir em frente logo, pra aquilo acabar, sabe? As pessoas dizem isso muito. Mas, por que é psicologicamente crucial viver o luto do relacionamento? Com toda a sua tristeza, raiva, confusão, em vez de tentar pular essa etapa, que muitas pessoas tentam pular essa etapa em si. É interessante tu trazer esse ponto, né, que muitas pessoas, né, principalmente amigos, familiares, traz aquela frase, né, não sofri por ele não te merece, você tem que seguir sua vida. Quando, na verdade, uma pessoa, quando está lidando com o fim de um relacionamento, ela lida com uma ruptura que tem dois aspectos, que é o projeto, né, de vida, do que imaginava que poderiam ser como casal, do que poderiam construir, e também da identidade, né? Porque quando a gente está numa relação, a gente constrói uma identidade com aquela pessoa que eu estou vivenciando. E quando a gente fala para aquela pessoa não sofrer, que aquela pessoa tem que seguir em frente, que tem que sair com outras pessoas, a gente minimiza o sofrimento, que é importante durante um término de relacionamento, porque aquele momento que eu paro para acolher aquela dor, com certeza isso vai me auxiliar a conseguir seguir em frente sem carregar as marcas e as dores que o fim de um relacionamento acontece. E às vezes tem pessoas que, quando não querem também lidar com o sofrimento, com aquela dor, é a fase clássica, né? Vou conhecer uma nova pessoa, vou sair, vou dar uns beijinhos, porque assim eu vou substituir colocando uma nova pessoa. Só que essa substituição, eu sempre digo para as minhas pacientes, quando sai de relacionamentos longos ou até de abusivos, essa pessoa vai ser um rito de passagem. Ela só vai preencher por um momento essa dor que você está passando, mas logo mais você vai identificar algum padrão, alguma dor do que você viveu no seu relacionamento anterior e vai acabar, não vai continuar. Então é importante que a gente dê espaço para acolher, porque a gente ressignifica aquele fim daquele relacionamento e a gente consegue se reestruturar também emocionalmente para conseguir, em algum momento, se abrir para alguém. Mas é importante psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, acolher a dor. E eu sempre digo para minhas pacientes, quando ela chega em sessão, acabou, eu falo, sinta tudo, vai para o fundo do poço. Chora quantas vezes precisar, mas definimos um prazo, né? Porque senão aí o fundo do poço depois fica difícil de se reerguer. Como um balde de sorvete. E eu digo, sente a dor, chora quantas vezes precisar, e depois a gente começa o processo de você ressignificar. Porque se eu guardo a dor, se eu falo, eu não preciso sentir, tá tudo bem, em algum momento essa dor ela pode vir com muito mais intensidade. Então é melhor que acolha, que dê um tempo para aquela emoção tá sendo vivenciada, para que quando lá na frente você consiga realmente estar muito bem mais organizada emocionalmente para seguir em frente. Geralmente, quando a pessoa recém termina e arruma um relacionamento rápido, geralmente para tampar o buraco daquela carência, né? Para preencher o Sim. vazio.
Sim, mas toda vez que a gente busca o tapa-buraco, esse tapa-buraco ele vai vir com cilada, porque a gente vai buscar uma pessoa que muitas das vezes a gente vai idealizar, projetar e no final das contas não vai ser aquilo. É aquela frase que todo mundo diz, né? Busca a sua metade da laranja. Você não precisa de metade, você precisa de alguém que seja inteiro com você, e aí vocês vão somar. E esse buraco é para preencher vazio. E esse vazio ele tem que ser acolhido, ele é da pessoa, não é a outra pessoa que tem que vir com o papel de te resgatar, de te salvar, para você ficar bem. O estar bem parte muito de um processo inteiro, nosso, com a gente mesmo, e esse tapa-buraco, muitas das vezes, eu já vi muitas histórias que às vezes prejudicam a própria pessoa de dar a volta por cima. É, querendo ou não, é importante também ter alguns rituais, tipo, de luto em si. Igual, você falou que sente o luto e tudo mais. Igual, tem muito negócio de série, tipo, as pessoas, as mulheres, principalmente, terminarem, né, ter o ritual de, vamos tomar um sorvete e assistir um filme romântico e tudo mais. Ou ir conversar com as amigas, ficar junto com as amigas. Às vezes, esses rituais são importantes, né, pra processar esse luto melhor, em vez de tentar superar rápido. Quiser falar um Sim, pouco? sim. Sim, tem uns rituais que são importantes fazer durante o fim de um relacionamento. Alguns rituais eles também são estratégicos para poder dar um tempo para conseguir entender o que aquilo significa. O primeiro que eu passo sempre é sente tudo. Sofre, chora, assiste um filme. Tem um filme que eu sempre recomendo que é o Comer, Rezar e Amar. Você já assistiu? Eu ainda não manjo, eu ia falar já. É um filme que eu indico. É muito bom esse filme, porque ele traz todos os rituais, aliás, todas as etapas de uma pessoa que sai em um relacionamento, quebra a expectativa daquele relacionamento, vê que não tem nada a ver, termina o relacionamento, já entra em outro relacionamento, e aí, né, esse tapa-buraco, e aí vê, nossa, essa pessoa tem nada a ver comigo. E aí, quando é o momento que ela começa a olhar para ela e começar a se amar verdadeiramente. Então, vem a etapa de chorar, acolher a dor, acolher o sofrimento, assistir um filme, comer besteiras, estar ao lado de amigos que vão acolher, que não vão julgar, que não vão ficar apontando o dedo, que não vão ficar reforçando, saia com alguém. O outro ritual que eu também considero como muito importante, porque às vezes quando o término acontece, faltam respostas. E às vezes essas respostas elas nunca vão chegar. Eu digo que é pegar um papel ou o próprio computador, escrever tudo o que você gostaria de dizer para aquela pessoa. Escreve tudo. Digita, pega o papel e depois disso você pode rasgar ou queimar. Porque é como se você estivesse enviando por remetente, mas que nunca vai chegar nele. E isso simboliza também o fim da relação. E um outro ritual que também é importante é o autocuidado. Muitas pessoas deixam de se autocuidar. Deixam de comer, deixam de tomar banho, não conseguem levantar da cama. Então, eu digo, quando uma paciente fala assim, não estou conseguindo comer, eu falei, tudo bem, você não precisa comer, mas vamos preparar uma vitamina. Uma vitamina com uma banana ou um suco, e tu vai comer nesses dias até que você consiga, de fato, voltar a conseguir ter sentido com a tua própria vida. Então, esses rituais eu considero como os mais importantes, porque a dor, ela não é só emocional, ela também vai pro corpo físico. E às vezes é tão difícil da gente sentir, de lidar, que a gente deixa o nosso autocuidado de lado. Então, acho que esses rituais são importantes. Então, para quem estiver lidando com o fim, coloca lá no Prime Video, Comer, Rezar e Amar. É o filme assim sagrado para toda mulher que está passando por um fim de um relacionamento. Fica a dica. É capaz que depois daqui eu também vou assistir esse filme. É muito bom. São 2 horas que valem a pena. Inclusive, tem uma frase que eu gosto, não vou dar spoiler de todo o filme, mas tem um momento lá que ela fala, eu não consigo esquecer ele. Um rapaz lá diz, pensa nele, sinta a saudade dele, mas depois envia a luz. Envia, se liberta. Acho que eu já vi essa cena no TikTok, acho. Ela é muito famosa. Boa. É muito boa. E acho que eu adicionaria uma coisa também, que acho que é importante, é não stalkear. Não stalkear. Não olhar as redes sociais. Porque tem 2 tipos de términos, né? Quem recebe o término e quem termina. Quem recebe o término sempre vai ser mais doloroso, porque muitas das vezes vai ser aquela sensação de como assim acabou do nada? Como assim? O que aconteceu? Aí fica buscando as evidências, os sinais. E muitas das vezes, né, eu sempre explico,
A mulher lida com o término indo para o fundo do poço. Chora, sofre, né? Mergulha. E o homem, ele extravasa. Vai pra balada, vai curtir os amigos, começa a sair. O homem que era low profile, nunca postava, começa a postar. E aí, quando você vai lá no perfil do teu ex, olhar o que ele tá fazendo ou postando, isso vai gerar mais sofrimento. E se você vê que ele já tá com uma outra pessoa, você vai começar a achar, nossa, eu estava sendo traída, ou ela é mais bonita que eu. Então, pra autopreservação silencia o ex das redes sociais, evita olhar qualquer informação. Se foi um término com um relacionamento abusivo, recomendo até bloquear aquela pessoa e impedir qualquer contato com você e você com ela. Então acho que esse é um ritual também importante, porque toda vez que a gente vai lá olhar o perfil do ex, mais a gente se machuca. Isso é verdade. Mas a gente vê o que não quer ver, às vezes. Mas a gente procura. A gente procura. Se a gente não procura. A curiosidade. A curiosidade. E aí acaba vendo, né? Ah, tá postando, tá na academia, tá mostrando que é gostosão, que é isso e isso. E aí vai gerando sofrimento. Então, silencia, evita de olhar, porque não vai fazer bem. Lá na frente, talvez, se vocês conseguirem ser amigos, tudo bem, mas nesse momento, zero contato. Verdade. Geralmente, o término, assim, o amor não segura o relacionamento, apenas o amor em si, né? Se for pensar. Igual, a gente tem vários exemplos, tipo, recentemente a Ivete Sangalo, vários outros relacionamentos que tinham amor ali, não deixou de ter amor, mas teve alguns problemas, tipo, canais de comunicações, sabe, que já não eram já os mesmos, ou também algumas dificuldades em si, dentro do relacionamento que só ele sabe, né? Mas pensando nisso, quais são os 5 sinais que o término na sua relação era necessário? Se a pessoa olhar para a relação, era necessário terminar esse relacionamento para viver uma vida melhor. Quais são os 5 sinais que você acha? Olha, eu acredito que nenhum relacionamento acaba do nada, né? Tem alguns sinais que eles implicam nesse término. Primeiramente, muitas brigas. Ao invés de ter muita comunicação, era muito mais brigas. Sensação o tempo todo de vazio e solidão dentro do próprio relacionamento. Era como se você tivesse aquela pessoa, mas ao mesmo tempo nunca teve aquela pessoa do teu lado. O terceiro ponto é o casal que se desconectou muito emocionalmente, né? Não existe mais aquela conexão, não existe aquela parceria, não existe aquele espaço, né, de que a gente se sente como um casal. O quarto, que eu acho que às vezes pode ser o mais doloroso, era só quando o lado estava se esforçando para fazer aquela relação funcionar. Isso é verdade. Só um lado tentando, só um lado organizando, planejando, e o outro, sabe aquela frase assim, o que a gente vai fazer esse final de semana? O que você quiser, escolhe aí. Não tem engajamento. Também o confortável, mas também é quando começa a surgir o desinteresse pela própria relação, e aí vai deixando, né, a outra pessoa fazer as coisas, né? E aí é essa questão, né? Muitas pessoas acham, o término veio do nada. Será que veio do nada ou os sinais já estavam ali, claro, e você não estava percebendo? E o quinto é quando todo mundo, né, amigos, famílias, estavam dizendo, olha, esse relacionamento não tá te fazendo bem. Você não é mais quem você era quando era no passado. Você perdeu a sua identidade, perdeu quem tu és, e aí muitas das vezes vai se silenciando, vai se anulando, vai tentando se adequar ao mundo do outro. E aí eu sempre pergunto, e o que o outro faz para entrar no teu mundo? Então acho que esses 5 sinais são os mais importantes. E aí, como tu trouxe da Ivete Sangalo, né? Acho que esse ano foi um ano de muitas separações nesse mundo dos famosos. Até acho que eu vi a Kátia Damasceno, né? Que é uma especialista nessa parte de relações também. E eu sempre penso, né, por atender também casais, muitos casais, quando estão perto do fim de um relacionamento, são casais que se perderam durante o processo. Então, nessa perda, a gente consegue entender que talvez não tem mais o que se fazer. E amor, ele não sustenta uma relação, só amar. Amor, ele é o combustível, mas tem os outros elementos. Isso é verdade. São muito importantes em si. E, querendo ou não, quando a gente termina algo, a gente fica ruminando vários pensamentos que,
se eu tivesse feito diferente, sabe? Ah, se eu não tivesse feito aquilo, sabe? A gente pensa sobre o passado, o futuro, e se eu nunca encontrar ninguém, sabe? Também, essa questão. Que ela era o amor da minha vida e tudo mais, e fica nessa lógica, sabe? Nessa dualidade entre o passado e o futuro, sabe? Essa pensamentos ruminantes dentro da cabeça que dificultam a vida. Mas quais estratégias você fala para ajudar essas pessoas que têm esses pensamentos ruminantes a ancorar a mente no presente e aceitar a dor sem se afogar nesses loops mentais, assim? Primeiramente, a ruminação, ela vem com essa ideia, né, de ficar fixo num pensamento de que perdeu uma grande coisa, de que era o grande amor da vida, mas tem uma coisa que eu gosto de pensar e também falar: o grande amor da sua vida não faria isso. O grande amor da sua vida não escolheria te perder. Ele escolheu te perder. Então isso já é um grande sinal. Que você não tem que ficar ruminando. Por exemplo, a Fátima Bernardes e o William Bonner, você conhece? Ah, claro, conheço. Nossa, casal. A separação acho que parou o Brasil. Parou mais que a Angelina Jolie e Brad Pitt. Com certeza, parou o Brasil a separação deles. E aí é esse ponto que eu tô falando deles, porque os dois, o William Bonner já tá casado, numa nova relação, Fátima Bernardes tá lá com um deputado, eu acho, né, também. Então a vida é recomeços. Não é porque uma história de amor acaba que a nossa história de amor tem que acabar, que a gente tem que desacreditar do amor. Então, algumas estratégias, primeiramente, é olhar para esse pensamento, né, fixo, rígido, de eu nunca mais vou encontrar ninguém, e entender, tá, essa dor do momento está fazendo eu me enxergar por essa lente que o amor acabou, que aquela era a única pessoa da minha vida, era a melhor pessoa. Se você fazer uma análise mais racional, você vai ver que tinham vários pontos da relação que não estavam tão bons assim, e aí quando você olhar para isso, você tira esse pensamento rígido. Segundo ponto é também trabalhar a respiração, a meditação, ter uma prática realmente do momento presente. A meditação é uma prática que ela já é evidenciada que ela traz diversos benefícios para ansiedade, depressão, foco, concentração. Então, para pessoas que estão lidando com término, que é uma coisa que eu passo também para as minhas pacientes, tire um tempo para respirar. Surgiu essa ansiedade, esse pensamento ruminativo, fecha os olhos, respira por alguns segundos. Faz uma respiração quadrada, né, que é uma respiração de 4 segundos, né? Inspira 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos e fica sem respirar por 4 segundos. Isso já vai diminuir a tensão e até mesmo os pensamentos ruminativos. E também nomear, né? O que esses pensamentos querem me dizer? Quando a gente nomeia os pensamentos e as emoções, a gente consegue ter mais clareza e diminuir. E acho que o último ponto também seria trocar o porquê isso aconteceu e o que isso despertou em mim. Faz total diferença. O que aconteceu? Não, mas o que isso desperta? Será que às vezes eu já vivi isso e isso está revivendo novamente dentro de mim? Será que isso está me trazendo a sensação de que eu sou insuficiente, que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada? Então acho que esses seriam algumas estratégias a se fazer. Em vez de trazer os porquês, né, do término, trazer o que você está sentindo naquele momento, né? É fundamental. Exatamente. Exatamente. O que é que eu sinto? O que é que desperta? Porque aí eu acolho. Tem até uma técnica que quando você estiver com muita dor, estiver chorando muito, parece que aquela dor não vai passar, pega uma almofada e abraça. Então a almofada ela pode representar até um ursinho, né? Abraça, você vai sentir o acolhimento. E quando tu sentir esse acolhimento, você vai ver que a tensão vai diminuir também. Isso é verdade. Às vezes diminuir a tensão é fundamental para aliviar aquela dor, assim, dar aquela aliviada é importante. E muitas das vezes, essa dor que a gente sente demais, essa angústia, às vezes não é só pela pessoa, mas é pelos planos da rotina e da identidade de casal em si. Porque é a projeção, né? Porque um dos pilares para se ter um relacionamento duradouro é a projeção em si. Projeção que você tem naquela pessoa. O próprio Freud falou dos narcisos. A gente projeta em si mesmo os narcismos do outro. Em si. Nosso próprio narciso no outro, né?
Uhum. Mas como trabalhar essa sensação de futuro desmontado, um futuro que foi desmontado totalmente e começar a construir novas perspectivas para si só? Aceitação incondicional, que acabou esse futuro, que não vai existir mais. Porque tem um ponto, não sei se você já ouviu isso, de alguém também próximo, sabe aquela pessoa que, por exemplo, o ex termina, ou a ex termina, eu vou terminar um relacionamento porque a gente brigava muito, você era de tal maneira, e aquela pessoa entra num processo de querer se transformar, de querer consertar para que o outro volte. Se eu fizer tudo isso, essa pessoa vai voltar para mim. Se eu ser dessa maneira, ele volta. E aí muitas pessoas ficam paradas nessa ideia de que uma hora a pessoa vai se arrepender, que uma hora vai se tocar, né, do que fez. Então, eu acho que o mais importante é a aceitação incondicional, que aquele futuro acabou, que aquela relação não vai mais para frente, que os projetos de vidas também não vão para frente. E isso dói, dói mesmo. Eu sei o que é isso, né? Acho que todo mundo já viveu uma dor de um fim de relacionamento, o futuro que não vai mais existir. E realmente a dor não é da pessoa, mas é da história daquele casal. E também se permitir por um tempo de não saber como que vai ser. Se permitir apenas sentir, a acolher e esperar essa fase passar, porque ela passa. Ela só não passa se eu ficar focado o tempo todo naquela pessoa. Então o sofrimento, ele é importante, sentir, mas o momento vai ter que começar. Ter estratégias para seguir em frente. Senão fica ancorado, né? Em si, no passado, no presente. Isso é perigoso em si. Sim, fica bastante. E aí tem as barreiras, né? Tem pessoas que eu já vi, assim, de estar 8, 10 meses esperando o ex voltar. Isso é complicado. Aceitar aquilo, né? Em si. É fundamental. Sim, sim, porque quando a gente aceita, a gente solta. Pode ser que o ex volte, tem uns ex que voltam, aí do além. Eles voltam do além. Mas sabe por que eles voltam? Por quê? Não sei. Porque tem um momento que aquela mulher vai parar de buscar informações, vai parar de mandar mensagem, vai parar de procurar. E aí ele vê que ela tá seguindo em frente, que ela tá vivendo. É aquele momento que ela tá lá no Instagram e vê, ai, fulano olhou meus stories, e aí cria esperança. Ah, agora ele quer viver. Não, é só porque ele viu que você não estava mais dando atenção para ele e ele volta por curiosidade, não porque ele quer te ter de volta. Enche o próprio ego, né? Sim. Às vezes. Em si da pessoa, né? Sim, bastante. Isso é perigoso. E bastante. Querido não, quando há um término, a pessoa sente tipo uma sombra, não tem como tocar a saudade em si, né? A gente fica com essa saudade enorme. Mas como ajudar alguém a diferenciar a saudade genuína do parceiro, da saudade do hábito, da segurança ou do medo da solidão? Assim, quais perguntas a pessoa pode se fazer para criar isso, essa saudade? Porque saudade, tá tudo bem sentir saudade, né? Saudade eu acho que é um sentimento saudável até. Não é um sentimento não saudável em si. A saudade, ela é um sentimento saudável e ao mesmo tempo genuíno. Porque, como eu te disse, quando uma relação acaba, acaba todo o projeto de vida, a rotina, tudo que representava a identidade com aquela pessoa. Mas acho que algumas perguntas que podem ser feitas, né? Eu sinto falta de quem ele era ou de como eu me sentia na companhia dele. Isso É é a verdade. primeira pergunta. Porque quem ele era, será que é a pessoa que eu vou sentir saudade ou a companhia que representava? Se essa pessoa voltasse do jeito que ela é, me faria bem hoje? E não adianta voltar se não for resolver os problemas. Não adianta. Melhor cada um continuar no seu caminho. E acho que a outra pergunta é o que dói mais? A ausência dele ou o silêncio da minha rotina? Porque quando a gente está num relacionamento, a gente tem uma rotina com aquela pessoa.
uma rotina de fazer coisas, de sair, de assistir filme, de assistir série. Isso é normal, a gente vai sentir por um certo período, né? Por isso que eu digo 30 dias sem contato com o ex. 30 dias você tentando seguir sua vida. Mas aí tu trouxe um ponto, né, da saudade, né, que é saudável, né, e também a saudade que pode estar atrelada, talvez, a um apego, a uma carência. Tem uma teoria que é a teoria do apego, foi fundamentada pelo psicólogo John Bowlby. Você conhece? Conheço. Gosta dela? Apego ansioso, né? Tem o apego seguro, o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. Eu acho interessante, eu acho que tita um pouco os relacionamentos, bastante. Sim, sim. Eu sempre digo assim, quem quer trabalhar com relacionamento, o casal tem que se aprofundar em teoria do apego. Não tem como, porque quando a gente entende a teoria do apego, a gente entende as necessidades emocionais que todos nós temos e que a gente busca dentro das relações. Então, quando o John Bowlby ele fala, né, necessidades que não foram supridas desde lá da infância, provavelmente eu vou buscar que elas sejam supridas em alguma relação, ou ao mesmo tempo eu vou evitar, porque aquilo para mim não é familiar. Então, pensando, né, uma mulher que tem um apego ansioso, né, que na infância tinha os pais presentes, mas ao mesmo tempo não tinha aquele afeto tão constante, e quando os pais se afastavam, essa mulher se sentia ansiosa quando criança. Quando ela vai para a vida adulta nos relacionamentos amorosos, ela sempre vai estar numa relação com um filtro de eu vou ser rejeitada, eu vou ser abandonada. E aí vai ter comportamentos para evitar isso. E alguns comportamentos é mandar mensagem constante, é buscar validação, afirmação do amor. E quando essa rejeição é comprovada, no sentido da outra pessoa está terminando comigo, o sofrimento ele é maior. E aí a gente fica naquela questão de olhar, tá, você está sofrendo pelo teu apego ansioso, por aquilo que te faltou, e você está representando nessa relação dessa pessoa que foi embora, ou de fato essa pessoa é algo importante para ti? Uhum. Então, quando a gente olhar para o fim, qual é a saudade saudável e a saudade do apego? Primeiro eu olho, essa pessoa, ela me fazia bem ou me fazia ficar mais ansiosa? Se eu for olhar para o lado ansioso, eu já sei que não é um caminho para voltar e desconectar. Começar a buscar estratégias, seja uma terapia para se conhecer, seja estar perto de amigos que vão acolher, para com que essa saudade da pessoa ou também da rotina, ela diminua. Por isso que vai ter que criar uma nova identidade para além daquela relação. A pessoa não deixa você ansioso, né? Não é somente saudável em si. Não, relacionamento saudável não te deixa ansioso. Uhum. Não Ela te deixa confortável, porque o relacionamento saudável é instável, né? Não é aquela montanha-russa em si, né? Não, ele vai ser estável, não que vai ter montanha-russa, mas ele vai ter os seus percalços. Ele vai ter seus percalços de ajuste, de comunicação, de rotina, convivência. Então, assim, o relacionamento saudável, ele é estável. E, ao mesmo tempo, sabe o que ele é? Monótono. Monótono. Verdade. É monótono. E aí, quando um casal tá junto e vê que tá tranquilo demais, tá bom demais, tem gente que foge, porque quer agito, quer ansiedade, quer turbulência. Por exemplo, tem pessoas, aliás, no contexto geral, conhece alguém saudável, tranquilo, e diz, é bonzinho demais. Ai, é tranquilo demais. Não, não quero. Porque está acostumada com o caos de relacionamentos com pessoas indisponíveis, com pessoas que não fazem nada, que não se esforçam, que elas têm que correr atrás, que ela tem que se esforçar porque elas querem bomba atômica, borboleta no estômago. Mas é química. Uhum. Às vezes, o fator da conquista, às vezes, deixa a pessoa mais querendo, né? Tipo assim, igual a pessoa só faz o relacionamento andar, girar, né? E essas bobagens são perigosas demais da conta. Eu não sei se seria conquista, eu acho que é adrenalina. Adrenalina? Adrenalina. Verdade. De ver a reação do outro, né? Em si. De ver a reação do outro, mas também de sentir adrenalina, né? De que
o amor, ele é esforço, o amor é batalha. Tem gente que tem essas crenças. E aí, quando surge alguém que está disponível, faz as coisas, se mostra presente, a pessoa acha, não, quero outro. Isso é verdade. Pode. Então a gente foge, né? Nossa, sério. Isso acontece demais. Isso, até nas próprias redes sociais, eu vejo os homens reclamando, elas não querem um homem bonzinho que dê flores, esse tipo de coisa, assim. Elas querem um outro tipo de homem. Mas... Os homens que elas sentem que elas precisam conquistar e não ser conquistados. É isso. Gostei dessa frase. Então, quando a gente termina um relacionamento, acho que é interessante fazer um balanço desse relacionamento, um balanço saudável em si, pra não virar um espiral de autocrítica. Eu estraguei tudo nesse relacionamento, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Tipo assim, fazer esse balanço do relacionamento é fundamental, fazer uma autoanálise, um sentido mais saudável, de uma forma com compaixão, identificando padrões e responsabilidades de ambos os lados, sem se torturar. Como fazer esse balanço em si? Eu acho que primeiramente é se questionar o que era meu. O que era meu dentro dessa relação? Outra pergunta, eu acho que também é fazer o que era do outro. E o que era da dinâmica de nós. Tem um psicólogo que eu gosto bastante, que é o Marcos Lacerda, que ele fala que numa relação existe 3. Eu, você e o nós. Esses 3 elementos numa relação. Não tem como só dizer que era só meu, que era só do outro. É esses 3 elementos. Então, quando a gente quiser tirar essa autocrítica, esse peso do ombro, é se questionar o que era meu, minha responsabilidade, o que era do outro, o que era nós, a dinâmica. Porque vai ter casais que eles podem se amar muito, mas eles não conseguem fortalecer ou levar aquilo adiante, seja para suas crenças, seja para suas histórias de vida. Então, fazer esse questionamento. E também que o relacionamento, ele não é com uma ideia de pagar boletos. Um relacionamento é com uma ideia de tipo, estamos aqui juntos, vou fazer isso, mas se essa pessoa escolheu partir, eu vou pegar os meus próprios boletos, vou pegar as minhas próprias questões, os meus próprios sentimentos e fazer o que eu tiver que fazer para eu me reconstruir. E isso com certeza vai diminuir a autocrítica. Isso é verdade. Essa questão dos boletos, né, em si. E a gente vai para relacionamentos amorosos cobrando boletos que são da nossa história na relação. Isso é ruim, tipo assim, né? Acho que a gente cobrar nos próprios boletos, cobrar de nós mesmos, né? Esse termo em si. A culpa, né? Porque a culpa é um sentimento muito difícil, né, de lidar. Sim. Ainda mais se a responsabilidade cai como você foi a culpada por a gente estar terminando. Então esse peso, quando ele vem muito com a autocrítica, né? Como tu próprio disse. Mas a autocrítica, ela tem que ser amenizada e fazer... eu gosto muito de perguntas. Do questionamento socrático, né? Fazer um questionamento mais racionalizado do que, de fato, é minha culpa, do que é do outro e do que é da relação. E quando a gente faz isso, a gente ameniza o sofrimento e até mesmo esses pensamentos, né? De que a gente é sempre culpada, que a gente sempre estraga todos os relacionamentos, quando na verdade não. O relacionamento nunca vai ser só de um lado, é dos 2 lados. Isso é verdade. Às vezes a gente não tem controle também, porque a gente tem controle das nossas próprias ações, mas a gente não tem controle do outro ou de outras pessoas em si. Sim. A gente não tem controle sobre o outro, sobre o que ele sente, sobre o que ele pensa, sobre o que ele interpreta, mas do que eu interpreto, do que eu sinto, do que eu escolho, eu tenho controle. E a gente tira essa ideia do controle, da autorresponsabilidade. A gente não quer se autorresponsabilizar. E a gente busca os culpados para a nossa história, às vezes. Ou apontar dedo, né? Às vezes. Mas quando a gente aponta o dedo, 3 estão voltados pra gente, né?
ao mesmo tempo. ao Isso é mesmo verdade. tempo. Nossa senhora. Deus me livre. Vamos ser tranquilos, agora é final do ano, todo mundo tranquilo. Verdade. Graças a Deus. Final do ano, todo mundo união de novo, Natal, tudo mais. Com suas terapias em dia, tem que estar todo mundo bem. Uhum, verdade. Saúde mental em dia. Amém. A minha já tá em dia, já fiz minha última sessão do ano. Ainda bem. Finaliza com chave de ouro. Sim, sim. Então, às vezes o término também pode quebrar padrões das pessoas em si. Igual, existe, por exemplo, o ciclo da violência, em que o próprio cara, o filho pode ver a mãe sofrer violência doméstica em casa e ele pode pensar que aquilo é uma forma de amor e levar isso para outros relacionamentos em si, igual violência tipo verbal, xingamentos e tudo mais, sabe? Ou violência psicológica, tipo de controlar a pessoa e entre outras coisas. E a própria filha também pode ver aquele padrão de relacionamento e perceber, isso é um relacionamento que, sabe? E repetir esses padrões no seu próprio relacionamento. Outros tipos de padrões que existem é escolher pessoas emocionalmente indisponíveis sempre, sabe? E como usar esse insight, essa autoanálise em si, de que eu possuo esses padrões repetitivos, só que eu quero quebrar em si esses padrões. Eu não quero ter esses padrões de novo, eu quero ter uns padrões mais saudáveis em si, né? Para não repetir os mesmos ciclos, como usar esse insight para não repetir os mesmos ciclos em si? Uhum. Primeiro, entender se existe uma base, uma estrutura familiar que tu viveu, que te afetou. Tu vai ter que olhar para isso, para ressignificar. Como tu próprio disse, né? Tem um homem que vivenciou na infância, né? Vendo a mãe sendo agredida, sendo violentada, pai gritando, pai desrespeitando. Esse homem, ele tem dois possíveis caminhos a seguir. Repelir, ter aversão a isso e não querer levar adiante para as suas outras relações, mas tem um homem que vai levar adiante, porque para ele aquilo é familiar, aquilo é um modelo estrutural de relacionamento que ele aprendeu e que ele vai passar isso para as outras relações. E aí, né, vai ter o ciclo de violência, né, começa primeiro com grito, depois começa com abusos, diminuição e em alguns casos, né, a violência doméstica. Porque ele tem esses dois caminhos, ou repelir ou repetir. Da mulher, se ela viu a mãe sendo violentada, a mãe sendo agredida, a mãe sendo desrespeitada, essa mulher também vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é de eu não quero nunca na minha vida ter um relacionamento qual a minha mãe teve. Qualquer homem que pareça levantar a voz, que pareça desrespeitar, ela vai sentir uma programação no próprio corpo dela de que ela não quer levar aquilo adiante. Ela vai criar a aversão. Mas, grande maioria dos casos, as mulheres que vêm históricos de violência de mães com pais, elas tendem a repetir. Só que essa repetição é no sentido, eu dou conta. Eu já vi coisa pior. Eu dou conta desse caso. Eu posso mudar ele, ou eu posso fazer ser diferente. Ou eu também amo ele e isso é amor, isso é relação. Porque a minha mãe passou por isso e ela tá viva. Mas tem casos que não. Então, quando a gente pensa, né, como quebrar esses padrões, eu sempre, né, quando eu vou fazer as minhas sessões com as minhas pacientes, principalmente pela terapia de esquemas, que na terapia de esquemas a gente entende que a gente tem lentes, e muitas das vezes essas lentes, elas estão sujas e a gente precisa limpar elas para com que a gente consiga ver a vida de uma nova forma. Então, o que eu indicaria para mulheres que querem romper ciclos de padrões de relacionamentos disfuncionais ou até mesmo com histórico de relacionamento abusivo, é entender qual é a sua história de vida. O que tu aprendeu sobre o amor? Qual é a história que tu se conta sobre o amor? Quando tu olhar para essa história que tu se conta sobre o amor, é entender que tu tem o direito e a autonomia também de escolher não repetir mais essas histórias. Mas isso só acontece quando você não confundir algumas coisas. Por exemplo, de ficar sustentando o desconforto
do abuso, o desconforto do quando o outro te despreza, o desconforto de quando o outro tenta levantar a voz, né? Porque às vezes a gente acha que a violência ela só vai ser quando alguém levantar a mão pra gente. Não, é no abuso das palavras, é no grito, é no desrespeito. Às vezes. Sim. E aí a gente acha que a violência ela só vai ser quando levantar a mão. Né? Levantou a mão, agora é violência. Não, a violência está no abuso psicológico, abuso emocional, patrimonial, moral. Tudo isso que acontece, a gente tem que já enxergar e conseguir sair. Graças a Deus, eu acho que a gente está tendo um movimento de falar dos tipos de violência, de conscientizar, de não minimizar. Mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo um momento que fica até difícil de entender o que está acontecendo, o que mudou de tantos casos, né? E acho que conscientizar é importante, mas também, ao mesmo tempo, acho que eu até fiz um vídeo esses dias no TikTok, eu falei assim, também não adianta a gente só falar que a mulher tem que ter consciência de relacionamento abusivo, se não existir políticas públicas adequadas que essa mulher possa se sentir segura para sair. Porque quantas já abriram medidas protetivas e perderam suas vidas? Quantos homens agridem são soltos? Plano de segurança, né? É fundamental. Plano de segurança. Se foi aí, agrediu, não é para soltar, porque vai ter reincidência. Mas não tem, né? E acho que a outra coisa é não confundir intensidade com conexão, né? Às vezes a gente sente aquela intensidade e a gente acha que é conexão, que é amor. Mas não, é só pura química. Então não confundir química com conexão, que são duas coisas diferentes. E eu acho que o outro ponto é aprender a dizer não em nenhuma situação ou relação que você sente que vai se perder. Quando tu sentir que o outro tá querendo que eu faça isso, ou que eu me adequo a isso, vamos ver. Eu não sei se funcionaria essa relação para o que eu penso, né? Uma pessoa que gosta de pagode, uma outra que gosta de rock. Pagode e rock é bom. Mas uma pessoa que gosta de pagode e outra gosta de rock, tem chance de dar certo? Depende. Depende, mas alguém vai ter que ter flexibilidade para os gostos musicais. Visão política diferente, esquerda e direita. Vai ter que ter flexibilidade. Porque alguns pensamentos de esquerda ou conservadores que você tem não bate com outra pessoa, e isso vai gerar conflitos. Exatamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acredita que os opostos se atraem. Não se atraem. Não se atraem. Tem aquele filme, né? A maioria dos filmes é essa ideia, né? Os opostos se atraem. A pessoa super diferente, uma pessoa extrovertida, super extrovertida, uma pessoa extremamente introvertida, e a gente cria a idealização de que vai dar certo. Então, eu acho que você tem que buscar uma pessoa semelhante. Claro que não dá pra ser 100% igual, porque a gente se odiaria namorar a mesma pessoa que a gente é, né? Ninguém vai conseguir namorar a si mesmo, né? Acho que ninguém gostaria. Mas, assim, ter uma pessoa semelhante, seja por valores de vidas que vocês pregam compartilhados. Política pode ser, mas hoje a gente vive essa ideia, né, um pouco mais polarizada e tá tudo bem. Também olhar para a questão do que a gente compartilha como estilo de vida, o que a gente acredita, qual é a nossa visão de futuro e família, porque se uma pessoa que quer ser mãe e o rapaz não quer ser pai, alguém vai ter que abrir mão de um sonho. Não dá certo. Então, quando a gente pensa nesses padrões, é olhar para isso. Tem que ajustar, né? Os próprios padrões, limites, essa visão de futuro, para ver se adequa, né? Porque não adianta você estar com 6 anos de relacionamento com aquele cara. Se você não ajustou esses limites, igual você falou na questão do filho, né? Eu não quero ter filho, mas outra pessoa quer ter filho. É importante ajustar antes do você olhar para trás, olhar para frente, né? Não tem como ter um relacionamento com essa pessoa e terminar, né? Eu sempre digo, namoro é pra testar. Namoro é teste. Namoro não é casamento. Namoro é pra vocês ajustarem
os pontos, valores, futuro, visão de Conheceu? futuro. Se um quer ser pai, a outra não quer ser mãe, não tem. Alguém vai abrir mão desse som. São poucos casos que eu vi que alguém cedeu e deu certo. Poucos casos. Às vezes também até perceber certos padrões também no relacionamento, igual estudar, né? É importante estudar como a pessoa reage também, de certa forma, em alguns casos, igual quando ela tá nervosa, né? Como ela fica triste. Sabe que quando ela fica nervosa, ela explode demais e gera conflito, sabe? É pensar nisso, né? De como a pessoa reage a certas emoções também. Sim. Né? Isso, conhecer o parceiro e a parceira para acolher e saber o que ela precisa naquele momento. Isso é verdade. Geralmente, em relacionamentos longos, as pessoas acabam fundindo as identidades, sabe? E essa fusão das identidades é ruim, porque é importante que ambos os casais, a mulher e o homem, ou o homem e a mulher, isso não importa em si, tenham suas individualidades bem preenchidas, né? Porque essa fusão não dá, igual o Dragon Ball fundir relacionamento, não. Não é questão de se complementar, mas é questão de somar, né? As suas individualidades em si dentro do casal. Mas quais exercícios práticos ajudam a pessoa a descobrir seus gostos, valores e desejos individuais separados de nós em si? Eu acho que o primeiro passo para isso é olhar para quem era antes da relação. O que eu gostava de fazer antes de estar nessa relação, que eu fui deixando de lado para estar na relação, me adequar, como todo, porque é normal. Quando um casal está junto, às vezes os planos vão ser mais compartilhados, lazeres e tudo mais. Mas é olhar para quem era antes disso. Pega um papel mesmo, um caderno. Eu gosto muito de diário terapêutico, onde eu passo para meus pacientes um diário terapia, né, para eles escreverem, né, todos os dias emoções, como todo. Pega um caderno, um diarinho, um caderno que vai simbolizar e tu vai escrever quem eu era antes dessa relação, o que eu gostava de fazer, quais eram os pontos que me deixavam felizes, quais os lugares que eu gostava de frequentar e que eu deixei de frequentar. E aí ela vai olhar para o hoje, quem eu me tornei hoje. E aí vai olhar quem era, quem se tornou hoje e o que ela pode voltar a fazer para conseguir se enxergar para além do nós. Para se enxergar o eu. O que eu preciso agora? O que eu quero fazer agora? E se resgatando aos poucos. Acho que esse seria o primeiro passo. Uma coisa que eu gosto de falar nessa questão é que a gente deve preencher as lacunas da nossa vida antes, durante e depois de um relacionamento em si. Igual, por exemplo, preencher questões financeiras, família, terapia em dia, as amizades, exercício físico, alimentação, para que antes, durante e depois tenha um relacionamento saudável. Porque para que o relacionamento não seja o único foco também. Que quando há um término em si, quando o único foco é o relacionamento da pessoa, a pessoa fica desgastada. A energia dela vai lá pro fundo do poço, geralmente, que ela não tem mais nada. Né? Ela tem só aquele relacionamento, mas não tem as outras coisas bem preenchidas. E isso é perigoso em si. Sim, sim. Tem muita gente que me procura para além do término, mas como sair do término? E muitas das vezes elas percebem que a vida delas é autocentrada na relação. E o que a gente vai fazendo? Tem um exercício que eu sempre faço, né? Que eu gosto de passar para elas. Escolher 2 ou 3 amigas ou amigos, melhores amigos mesmo, para descrever coisas que admira e aprecia. E quem ela é nos relacionamentos. E nesses pontos, elas vão identificando que esses amigos, amigas dizem de tipo, quando tu está num relacionamento, eu sinto que você muda. Eu sinto que você não é a mesma pessoa. Eu gostava de quando você agia assim, fazia isso. E ela vai se resgatando, entendendo que ela realmente se deixou de lado por causa da relação. E às vezes a gente faz isso porque também tem um ponto, tá, Calito? Porque muitas pessoas hoje vivem muita solidão. Sabe por que a terapia explodiu? Que muitas pessoas pararam de ter preconceito de terapia na pandemia?
Porque, por causa da solidão, né? Do Ah, da isolamento solidão, social. isolamento. As pessoas não Hum. buscavam terapia, as pessoas não tinham nem coragem de postar a terapia em dia. Fui pra minha terapia hoje, minha psicóloga falou, não tinha esses conteúdos. Era questão de adoecimento, eu tô na terapia, tô adoecido, né? Tô, Não de adoecido, era como se você fosse louco. pô, pior ainda. Era Igual visto quem como cantou. louco. Era visto como louco. Então, muitas pessoas, quando elas não conseguem, né, olhar para essas áreas que tu trouxe, são pessoas que talvez não tem nem muita gente ao lado delas. E também tem outro ponto, né, que se anula. Entrou no relacionamento, abandona amigos, amigas, e é só relação. E aí, quando vem o baque, quem é que vai me acolher? E aí buscam terapia, porque é difícil lidar, porque não vai ter ninguém que vai entender o que ela está sentindo. Isso é verdade. Terapia é fundamental, façam terapia. Façam terapia. A psicóloga aqui faz também, toda semana. Verdade, também faço. Eu Toda também semana. faz? Ah, que Também bom. faço. Eu Ainda bem. faço. Eu defendo, assim, tem paciente, nossa, mas psicólogo faz terapia? Eu falei, faz, porque se vacilar a gente é mais louco que vocês ainda. A gente também tem as nossas questões. Que é importante fazer terapia. É com um gesto de autocuidado. É com um gesto da gente se olhar. É um Isso é lugar que a verdade. gente vai se sentir validado, que não vai ter alguém que vai nos julgar, que não vai ter alguém que vai apontar o dedo pra gente. E muitas pessoas, às vezes, acham que a terapia é alguém que vai julgar. Não, não é essa a função do psicólogo. É de acolher. Verdade. De escutar a gente próprio também, né? Essa é a questão. Sim, Né? E muitas das vezes, quando a gente termina, a gente tem uma autocrítica cruel em nós mesmos. Tipo assim, eu sou um fracassado pra terminar, tentei de tudo, sabe? Esse relacionamento, mas acabou, sabe? Mas como transformar essa autocrítica cruel em uma autocompaixão ativa? Igual, pode dar um exemplo de uma ação, uma frase de autocompaixão para quem está nessa fase, tipo, de autocrítica cruel consigo eu mesmo? acho que ao invés de dizer que falhou, você fez o melhor que pôde. Isso é verdade. Não falhou. Você fez o melhor que pôde com os recursos que tinha. E é aquilo que eu também disse. Não tem como salvar uma relação só com uma pessoa tentando. Você fez o que pôde. Seja gentil mais com você, se acolha mais, respeite o seu momento. E acho que alguma ação que eu acho que seria também importante é começar a cuidar do corpo. É uma frase que eu posto todo dia quando eu vou pra academia, eu boto no meu Instagram. Eu também não gostava de malhar. Eu não gostava, eu odiava malhar. Mas eu passei também por um término. Eu lembro que eu falei, eu preciso cuidar de mim. E eu criei a frase, cuidar do corpo para cuidar da mente. Porque quando eu cuido do meu corpo para além da estética, eu cuido de mim. Então, para quem está lidando com uma dor, comece a cuidar do teu corpo, seja fazendo atividade física, aqui você se sentir mais confortável, academia, yoga, Pilates. corrida, pilates, é atividade física. Coloque o teu corpo em movimento e também mantenha a rotina, peça ajuda, se tiver difícil de lidar, você não precisa passar por isso sozinho. E ao mesmo tempo te diria que às vezes algumas portas se fecham, no momento a gente não sabe o porquê, mas lá na frente vem novos significados para a vida. Isso é verdade. E quem não, também o término pode abalar profundamente a confiança no próprio julgamento. Mas é importante que a gente reconstrua essa confiança em si mesmo. Nessa questão, a gente tem que ter confiança. A confiança acho que é um dos pilares fundamentais para se ter relações com as outras pessoas e consigo mesmo também, amor próprio em si. Essa autocompaixão, esse auto-amor em si. Mas como reconstruir a confiança que está abalada em si mesmo através de pequenas conquistas e promessas cumpridas em si? Eu acho que a primeira coisa que é, como eu falei, né, cuidar do corpo. Quando uma paciente fala, não estou conseguindo comer, eu falei, vamos fazer um suco, vamos fazer uma vitamina. Você vai tomar, Detox. vai se cuidar. Eu não digo nem como detox, para não ficar sem comer. Tem Isso é muitas que, verdade. tem muitas que, é que
quando a gente lida com uma dor de um término, como eu disse, a dor não é só emocional, ela é física, é como se você fosse mastigar alguma coisa e vai causar enjoo, uma náusea. Então eu falo, vai fazer uma vitamina, vai fazer um suco. Começaria a ter uma rotina de autocuidado com atividade física. Eu começaria também a olhar para as percepções do que você idealiza do seu ex, porque se você olhar realmente, ele não é tão perfeito assim, e se você tirar ele do pedestal, você vai conseguir a resgatar essa confiança em si mesmo. E ver que também tu é o quê? Uma grande perda. A gente acha que só o outro, né, tá perdendo. Mas a gente perde uma grande... Aliás, não. A gente... corrigido. A gente acha que só a gente tá perdendo. Mas a gente também é uma grande perda. O outro também tá perdendo uma grande pessoa. Então, quando surgir essa percepção de que não sou boa o suficiente, não sou digna de ser amada, a minha vida não vai pra frente, eu nunca mais vou conseguir amar alguém de novo, resgate esse olhar de gentileza contigo, de acolher as suas necessidades, de acolher um gesto de autocuidado. Por exemplo, micrometas, por exemplo, para alguém que vai começar a malhar. Coloca que vai malhar 3 vezes na semana. Um exemplo, tem um efeito que se chama dopamina social. Às vezes, tem a dopamina, né, o neurotransmissor, né, o qual a gente vai se motivar, ter uma motivação, ou até mesmo um engajamento, uma fonte de prazer, né, aquele autoestímulo que a gente vai ter. Mas também tem a dopamina social, que é a gente se comprometer socialmente com um grupo, com alguma pessoa, sobre um novo hábito que a gente quer aderir. Por exemplo, quando eu comecei a malhar, eu botava todo dia no Instagram. Eu me comprometi 4 vezes na semana. É o que eu não sou também da religião do final de semana. Mas na época, eu botava 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 de treino na academia. E aquilo se tornou até uma forma de eu me engajar e não parar de malhar. Então, quando eu pensava em não ir, eu falei, não, tem que postar na rede social. Tem que saber que eu fui malhar. Então, isso também pode ser uma forma de criar hábitos. Encontrar alguém que tu possa se comprometer e você falar assim, amiga, olha, eu vou começar a malhar. Eu vou te mandar todos os dias foto que eu fui pra academia. Ótimo. Segundo hábito, eu vou me comprometer a comer 3 vezes no dia. Esse é um hábito. Eu vou me comprometer a não olhar pro meu ex, olhar as redes sociais. Terceiro hábito. E 4, 0 contato. Sem mensagem, sem conversa, 0. Porque a gente fica, vou mandar uma mensagem, vou mandar um textão, ele já sabe, não precisa falar mais nada. Vai seguir a sua vida. Isso é verdade. E também a questão do ressignificar a própria história, né? Saindo desse papel de vítima ou de vilão para o papel de protagonista da sua recuperação, né? Em si. Que muitas vezes a gente tem essa narrativa negativa sobre si mesmo. Fui traído, não sou suficiente em si. Mas como ajudar essa pessoa a resignificar a própria história em si? Eu acho que é sair do papel da vítima para o papel de eu sou protagonista da minha vida, eu escolho a vida que eu quero levar, eu não vou agradar todo mundo, e que o término não revela só sobre mim, mas revela também sobre o outro, que não teve a capacidade de sustentar um vínculo. Acho que iria por esse caminho. Sair do vilã ou vítima para protagonista. Eu sou protagonista da minha história. Isso é verdade. Isso é fundamental. Também, além das dores, todo orçamento deixa aprendizados e qualidades. Igual aprendizado de que eu não devo fazer em próximos relacionamentos em si, ou que eu não devo fazer comigo mesmo também. Como identificar o que de positivo foi desenvolvido na relação, por exemplo, paciência, assertividade, e como integrar essas qualidades à própria vida de agora em diante. Porque, num término, aquele pensamento da história anterior, não tem só a negatividade, também tem as qualidades que a gente deve se olhar também com cuidado também, né? Quando a gente pensa em término, a gente acha que não aprendemos nada, mas eu acredito que nem tudo foi em vão. Tudo sempre tem algo a nos ensinar. Então, quando a gente pensar nesse término, primeiramente questionar o que eu aprendo sobre mim, dessa relação. O que eu aprendo de relacionamento do que eu não quero levar para uma nova relação, do que eu não quero viver.
olhar também para talvez as habilidades emocionais que eu tive que aprender a gerenciar, ou que foram desenvolvidas para manejar talvez conflitos, desafios. E a integração, ela parte, né, de como eu vou me ajustar novamente com meus círculos de pessoas, amizades, famílias, relação consigo mesma. A integração de um término, ele também, para além da dor e da desconstrução dessa imagem que a gente tinha ao lado do outro, é também a reconstrução de como eu vou ser agora nessas relações de amizades, de trabalho e também na relação consigo mesma. Mas acho que a relação mais importante que tem que ser integrada é a consigo mesma. Porque quando eu me integro, quando eu me aproprio de mim novamente, eu consigo refletir isso nas outras relações. Isso é verdade. Super importante. Ter esse autoconhecimento em si mesmo, né? Sim, sim. O autoconhecimento, para mim, ele é fundamental. Tem até um livro que eu gosto bastante, é de um dos autores que eu mais adoro, argentino, ele é psicólogo, Walter Rizzo. O nome do livro é Eu Já Te Disse Adeus e Agora Como Eu Te Esqueço. Esse livro é muito bom para quem está passando por um término, porque assim, ele é direto, ele não vai passar a mão na cabeça, e ao mesmo tempo ele traz esse olhar, né? Se integre, se conheça, tire esse ex do pedestal e comece a olhar para ti. Porque quando tu olhar para você, você vai quebrar essa idealização desse ex. Isso é verdade. Às vezes a gente idealiza tanto e a gente não vê a própria realidade em si, né, da situação. E geralmente também a gente tem quando tem um tema, a gente tem um vazio enorme dentro de si. Que esse vazio, o vazio tipo da saudade, da vontade de conhecer alguém, sabe? Que geralmente quando a gente tem alguém, ele preenche muitos vazios que a gente tinha anteriormente, às vezes, né? Mas como diferenciar uma vontade de preencher o vazio da vontade de conhecer alguém novo em si? A página virada é um pré-requisito? Depende. Eu acho que Depende. assim, você vai ser. É que depende. É que a página virada vai ser em quanto tempo? Isso é verdade. É que tem gente que termina, vamos dizer, um relacionamento aí de 5 anos. 5 anos. Um exemplo, um relacionamento de 5 anos. Terminamos, um mês já tô conhecendo alguém, um mês depois já tô namorando. Você não tá querendo namorar. Tá querendo preencher vazio. É a ausência, você não quer lidar com a ausência da dor. E sabe e aí, como eu te falei, né? Existe um rito de passagem. Como que funciona? Eu terminei um relacionamento de muito tempo, conheço já alguém, aquela pessoa parece ser alguém talvez que eu queira estar num relacionamento, já entro com muita intensidade, com muita química, né? Pelo que eu falei, não confundir química, né, com conexão, e essa pessoa começa a namorar. Só que vai ter um momento que ela vai ver, não temos nada em comum. E ela acaba, porque aquela outra pessoa foi um rito de passagem. Então, para quem está lidando com o término, tu vai saber quando é o momento, quando tu sai com alguém. Se naquela saída você se sentir bem, beijou, ficou com aquela pessoa e foi tranquilo pra ti, tu tá pronto pra seguir em frente. Agora tem outro ponto. Tem gente que sai, mas quando volta é um sentimento de culpa, ou e se ele souber que eu já tô saindo com outra pessoa, e se ele descobrir. Então, assim, tu vai saber que está pronta quando você sentir que tá aberta pra viver aquela experiência e voltar pra casa sem o sentimento de que fez algo de errado. Então, às vezes vai ter que dar esse primeiro passo, mas necessariamente, assim, eu recomendo dar um tempo para se conhecer. Já vai correndo atrás de pessoas, saindo com um e outro, tudo bem, dá uns beijinhos, que todo mundo é ser humano, é filho de Deus, ninguém aqui é puritano, mas assim, dá um tempo para se conhecer e se ver sozinha, sem estar numa relação. Porque senão você vai estar buscando alguém para preencher a dor, e não com alguém para você se sentir bem. Vai machucar outra pessoa, que ainda não. Provavelmente. Machuca bastante. Provavelmente. Machuca bastante. E, assim, como garantir que as feridas e desconfianças do término não sejam aproveitadas não ao parceiro, igual, por exemplo, desconfianças, igual eu fui traído, por exemplo, vamos supor. Que eu fui traído e eu, às vezes, gero essas feridas, essa desconfiança no próximo parceiro que eu tenho, né? Que é uma pessoa diferente, não é a mesma pessoa em si.
Mas como a gente deve construir essa intimidade com cuidado, mas sem medo, assim? Porque sem trazer essas feridas do passado, essa desconfiança para um novo parceiro em si. Porque a traição, ela causa feridas emocionais. Traz. Traz bastante feridas emocionais. E às vezes não é só uma questão da gente não projetar. Às vezes é um processo também da gente ressignificar, né? No caso de uma pessoa que foi traída por qualquer contexto que seja, se for difícil de elaborar, primeiro passo, ir para terapia. Olhar para a traição, olhar para a ferida que foi aberta, como ressignificar, e quando se abrir para alguém que possa ser diferente, alguém que seja digno da sua confiança, primeiramente ir devagar. Observar os comportamentos e não só as promessas. Porque, às vezes, a gente tem a tendência em repetir as mesmas situações. Só muda o CPF, mas repete os mesmos contextos. E isso acontece quando eu não entendo o que faz eu me atrair, né? Tem um termo que às vezes a gente acha que a gente tem a ideia do repetição de padrão de comportamento. E não, são padrões de familiaridade de coisas que eu assemelhei na minha própria história de vida, como se eu desse conta, como se eu consigo lidar com isso. E aí eu vou repetindo padrão atrás de padrão, pessoas atrás de pessoas, só mudo o CPF, mas é as mesmas histórias. E enquanto não existe um processo de ressignificar, pode estar com o Brad Pitt, pode estar com o Shawn Mendes, pode estar com quem quiser, mas se não ressignificar as histórias que tu se conta sobre traições, sobre quebras de confiança, sobre término, vai repetir a mesma história. Trouxe o Shawn Mendes lá do fundo do poço. Ok? Você trouxe a referência do Shawn Mendes lá no fundo do poço do Zona 2016. Não, mas o Shawn Mendes, ele está no Brasil. Eu falei assim até aliás, eu vou postar no TikTok. Quando você pensar que você está correndo atrás de um homem, pedindo para ele se esforçar, você tem que pedir o básico. Lembra que o Shawn Mendes foi para os Estados Unidos, voltou para ficar com Bruna Marquezine, carregando o cachorro dela. Isso aí é homem interessado. Então toda vez que a pessoa ficar correndo atrás, lembra do que o Shawn Mendes está fazendo. Coloque o Shawn Mendes como referência. Pode agora. Vai ser referência, ó. Se quiser alguém, pensa no Shawn Mendes. Estava nos Estados Unidos, ele só tinha 12 dias que voltou para os Estados Unidos, mas voltou para o Brasil. Nossa, o que é mais interesse que isso? E é isso que é também, né? É difícil, né? Bruna Marquezine, a gente não compete, né? A gente fica na nossa. Mas é um bom ponto de diferença trazer para nossos relacionamentos próprios em si. Sim, sim. É só um exemplo assim bem distante da nossa realidade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente quer se abrir para o amor, quando a gente não quer contar as mesmas histórias de relacionamentos do passado, a gente vê o que aquele relacionamento era para mim e qual é o tipo de relacionamento que eu quero para minha vida a partir de agora. Essa virada de chave faz eu não me atrair mais por pessoas indisponíveis, pessoas que vão me machucar, pessoas que vão quebrar minha confiança. É uma construção. Isso é verdade, fundamental. E a gente disse anteriormente do auto-amor, do auto-compaixão. Muito se fala isso, que a gente deve ter isso, né? Isso, amor próprio, mas isso é um fato em si. Mas como equilibrar essa busca pelo amor próprio com o desejo humano natural de conexão, sem que anule o outro? Que às vezes a gente acaba anulando o outro, né? Nesse caminho. Primeiramente, eu não defendo essa ideia do amor próprio do sentido que os coaches vendem na internet. Verdade. Se ame, se valorize, tenha amor próprio, como se o amor próprio fosse uma receita de bolo e pronto, você vai se amar. Se você veio de um lar que não recebeu amor, aprovação, acolhimento, atendimento de necessidades emocionais, você não era reforçada por quem tu eras, tu acha que a pessoa que nunca teve esses reforços positivos vai chegar na vida adulta e já vai se amar só porque um coach está dizendo se ame? Não. É um processo. É um processo. E talvez não é esse amor que vende. Porque pensa aí, quantas pessoas hoje em dia nas redes estão mudando o seu corpo, parece que nunca está perfeito. Estão tendo essa disforia de imagem, elas não conseguem te enxergar.
Pode ter o dinheiro que for, a beleza que for, mas não é assim. Amor próprio não é fora, é dentro. Então, para quem não quer anular também o outro e também não se anular, entender que o amor próprio, ele é saber se preservar dentro de uma relação e oferecer um espaço seguro tanto para você ser você mesma e o outro poder também. Porque não é fora dela, é dentro. E é na autopreservação do que eu me ofereço e do que eu ofereço para o outro. Isso é verdade. Isso é super importante. Geralmente, há uma questão pós-traumática que acontece após um término em si. Mas o que é um contexto, crescimento pós-traumático no contexto de um término? O que você pode dizer disso em si? Olha, o término por si só, ele já é um trauma. Porque, como eu disse, tem uma pessoa que lida de um jeito que é que tomou a decisão de terminar, porque provavelmente ela já estava elaborando o término, então para ela vai ser de um jeito, e vai ter a pessoa e vai ter a que recebe, e que muitas das vezes é tipo a frase, eu fui pega de surpresa, eu não sabia disso, eu não vi os sinais. Então isso por si só já é um trauma, principalmente quando a pessoa vai querer respostas, vai querer entender o que aconteceu, como que veio a decisão. Então, o término, ele gera um trauma, mas tem dois tipos de traumas, né? Tem o trauma de T maiúsculo e o trauma de T minúsculo. O trauma de T maiúsculo está muito mais desenvolvido a nossa história de vida, infância, adolescência, histórias de abusos, negligências, isso aí é um trauma de T maiúsculo. E meio o trauma de T minúsculo, que é o trauma que está atrelado às nossas vivências relacionais na nossa vida adulta. Então, quando a gente pensa nesse trauma, vai ser muitas das vezes como a pessoa vai lidar e encarar. Tem pessoas que ficam até com dificuldade de levantar da cama, porque elas sentem no corpo físico aquela dor. Então, às vezes não vamos ter que forçar aquela pessoa a fazer coisas grandiosas. Às vezes ela tem um espaço para se cuidar. Então, quando a gente olha para o trauma, é primeiramente ter mais clareza que esse trauma ele foi gerado, principalmente pela quebra da expectativa, pela quebra do que imaginava da relação, e ao mesmo tempo pelo medo da solidão. E tem muitas pessoas que quando lidam com trauma, para além da dor, é também de saber que aquela pessoa uma hora vai estar com alguém. Esse é o maior medo daquelas pessoas que quando lidam com um término, ver o ex seguindo em frente. Entende? Então, para quem quiser olhar para o trauma, é olhar que sim, é um evento traumático, e que o trauma ele não é só no pensamento, é também na emoção. Por isso que tem muitas pessoas que têm a dificuldade de elaborar quando elas passaram-se meses e ainda estão sentindo a dor, estão sentindo sofrimento. E também a questão de que esse trauma ele vai reverberar talvez até a abertura ou fechamento para o amor em algum momento. Aquela mulher talvez vai ter todas as barreiras de poder confiar em alguém de novo. Ela sente que aquilo pode acontecer. E por isso que esse trauma de T minúsculo acontece. Resignificar esse trauma, né? Pra não ter maiores problemas, tipo, dessa fechar e abrir o relacionamento também, né? Essa questão. Sim. Por isso que eu te falei do travesseiro, né? Pra quando uma paciente minha tá sofrendo muito por um término, eu pergunto, pega um travesseiro. Se tiver uma almofada aí, pega aí. Se abraça agora. Se tiver um ursinho, melhor ainda. Se tiver um ursinho, melhor ainda. E abraça. Sente esse acolhimento. E a gente vai avaliando a escala do quanto tá aquela dor, de 1 a 6. Se tiver em 6, é porque tá doendo demais. E a gente vai ter que fazer regulação emocional. Se tiver 1, a gente consegue se aprofundar na dor daquele trauma que aquele término causou. Dá pra regular as emoções. Sim. Estratégia de regulação emocional, e uma das mais fundamentais é a meditação. Quer regular emocionalmente, medita. Não tem preconceito, porque às vezes a gente tem preconceito, né? De ficar meditando, fechar os olhos, né? Respirar fundo. Aquela autoconsciência, né? Mindfulness. Eu não acho que seja preconceito. Eu acho que é porque muitas pessoas acreditam e se autoafirmam. Eu não consigo ficar em silêncio. Que não consegue, né? Que não consegue. Eu mesmo já medito já há 10 anos. 10 anos já. Todos os dias. E já fui para um retiro do silêncio. Um retiro de
Eram 10 dias de meditação e a gente meditava 11 horas por dia. E a gente não falava com ninguém, não lia livro, não conversava. O meu desafio, eu digo para as pessoas, não foi nem o silêncio, nem as meditações. Foi eu não ter algo para apoiar a coluna, porque a gente tinha, cada um tinha o seu lugar. Você era uma letra, né? Você não tinha o seu nome. Então você sentava todo dia naquele lugar, no espaço de meditação, até mesmo no espaço de almoçar e tomar café da manhã. A gente não tinha jantar. Então era realmente um retiro de meditação. É. Quem quiser fazer um retiro de meditação, tá aí a experiência e a dica. Acontece no Brasil todo. Uhum. Isso é bom, importante. E indo para outro lado, assim, muitas vezes tem aquela frase famosa, o presente do lixo, né? Ou um homem lixo é um presente, ou vice-versa, assim. Mas como transformar essa experiência de um relacionamento que não deu errado, igual um relacionamento abusivo, esse relacionamento teve violência doméstica, um relacionamento que teve vários conflitos em si, sabe? Nessa questão. De um que teve muitas turbulências e gerou várias mágoas, várias coisas ali dentro do relacionamento. Mas como a gente pode transformar esse relacionamento que deu errado e um manual interno sobre o que você não tolera mais e o que realmente valoriza? Igual, por exemplo, eu não tolero que meu homem grita comigo. Ou eu não tolero que a minha mulher age de uma certa forma, sabe? Tipo, um manual interno para levar para o relacionamento, né? Sim, sim. Eu acho que, primeiramente, eu acho que parte do princípio de ressignificar o fracasso, né, desse relacionamento como não somente um manual interno, né, mas também um manual de valores, do que eu considero como importante dentro de uma relação. Para mulheres que vivenciaram relacionamentos abusivos, o primeiro passo é reconhecer o ciclo do relacionamento abusivo, o que fez ela continuar, né? Porque muitas das vezes, se alguém disser assim, você tem que prestar atenção nos sinais, às vezes a mulher não vai prestar atenção nos sinais, porque eles começam de forma sutis. É com carinho, aí às vezes vem com a preocupação, me passa a sua localização, que estou preocupado, que você ainda não chegou em casa, vamos ter a senha do celular um do outro, e aí depois começa a controlar a roupa, então são abusos bem sutis, então aquela mulher não consegue enxergar que de fato ali foi um abuso, ela só vai enxergando à medida que ela vai se sentindo controlada, de tipo, cadê você que não me respondeu, cadê você que não me ligou, e aquele homem vai, né, tomando posse de controle, anulando, afastando de amigas, aquela sua amiga não te faz bem, não quero você tendo amizade com essa pessoa, e aí, enfim, essa mulher vai se perdendo de si. Então, para quem viveu um relacionamento abusivo, eu primeiramente pediria para olhar o que é que eu não vou tolerar mais em um relacionamento. E qual vai ser o meu stop quando eu perceber que essa pessoa está repetindo um padrão do que eu já vivi. Stop é no sentido stop. Não tolero isso. Não quero isso mais. E saber sair. Não esperar que vai ser diferente, não esperar que ele vai mudar, não esperar um grande sinal. O sinal já está ali. A partir do momento que vem algo familiar do que você já viveu em outro relacionamento, stop. Tanto para você quanto para o outro, e se retira. Escuta a tua intuição. Eu sempre digo para meus pacientes, quando saem de relacionamento abusivo e vão entrar no novo, falei, olha, se a tua intuição te dizer fuja, fuja, porque é padrão, é familiar, você vai repetir. E elas fogem, graças a Deus. Então, para quem viveu relacionamento abusivo, escuta a intuição. Se ela te dizer fuja, fuja, porque a nossa intuição, ela sempre nos dá o sinal, só que às vezes a gente quer calar. Acho que isso, e para quem de fato terminou um relacionamento de uma forma ruim também, é entender assim também, novamente, o que é que eu não quero viver mais em um relacionamento, qual tipo de parceiro eu quero ter na minha vida e qual tipo de relação eu quero construir. E ter isso claro também vai dar direção, porque de nada adianta a gente dizer, eu quero um relacionamento, tá, mas o que essa pessoa tem que ter? Não digo nem de altura, nem de beleza, eu digo valores, de fato, do que você quer compartilhar com essa pessoa, o estilo de vida, ou, por exemplo, também quero manter a minha individualidade, não quero deixar de sair com minhas amigas, eu vou ter encontro com minhas amigas uma vez na semana, e no sábado é só eu e meu namorado. Enfim, olhar para esse aspecto. Isso é verdade. Fundamental. Ter esse stop que não deve ser feito e tudo mais em si. Mas agora, a gente falou muito sobre término em si, né? Mas fazendo a transição de como construir um relacionamento duradouro,
dessa questão que o que a gente deseja, né? Quando a gente tem um relacionamento, a gente deseja que aquele relacionamento seja duradouro, seja longo, seja saudável, seja confortável em si. Mas muito se fala da fase da lua de mel de um casal. Mas como o casal pode construir uma transição saudável para um amor mais maduro em si? Que tem essa fase da lua de mel, mas tem a transição do amor maduro, né? Onde o encantamento dá lugar ao compromisso ativo, a admiração cultivada e a intimidade segura. Quais rituais ou conversas ajudam nessa travessia de trazer um relacionamento mais maduro, mas que dá para essa perspectiva mais duradoura em si, né? Tem uma tarefa que eu passo muito para casais que eu atendo, né? São duas. A primeira é o dia do chamego. Na terapia de casais é chamado dia D, mas eu falo dia do chamego. Porque é normal que depois que passa a fase de lua de mel, encantamento, que a rotina vai se estabilizando, o relacionamento fica estável, muitos casais deixam de ter rituais que vão reconectar, que vão conectar e que vai fazer o fortalecimento daquela relação. Então, para um casal, né, tirar todo dia, ou todo um dia na semana para ser o dia do casal. Só que eu digo assim, sem celular, sem televisão, é só vocês. Seja cozinhando alguma coisa juntos, seja tendo joguinhos, seja conversando, seja dando carinho, dando massagem, beijo, tem que ter toda semana. Isso é uma coisa da terapia de casal. O casal tem que ter o dia do casal. Porque isso fortalece, né, quando passa essa fase de lua de mel, para sustentar a relação. Outro exercício que eu passo também é o beijo de 6 segundos. Existe um psicólogo, que é o John Gottman, ele é lá dos Estados Unidos, ele é especialista em casais, ele tem um laboratório de só estudar casais. E o John Gottman, ele fundamentou essa pesquisa através do beijo de 6 segundos, que muitos casais, quando eles estão desconectados, né, que depois que passam a fase de lua de mel e não conseguem mais se conectar, é porque aquele casal não se beija mais. Aquele casal não se olha mais, não se abraça mais. E o que eu passo? Vocês vão se beijar todos os dias por 6 segundos. Seja de manhã ou à noite, mas não é beijo xoxo e capenga. É beijo de quando vocês começaram a namorar. Aquele beijo que vocês davam, vocês vão voltar a se dar. Isso é também um ritual. No casal tem um momento para se beijar com vontade, beijar se olhando, beijar se abraçando. Isso fortalece. E também fortalecer momentos de conversas, né, de diálogos, se algo incomodou, se algo gerou conflito na relação, como que a gente estabelece uma conversa saudável? Como que a gente olha um para o outro sem se agredir, sem se machucar? Eu olharia para esses rituais e diferenciar, né, de fato, a fase de encantamento para a fase do compromisso que vem numa relação a dois. Gostei desse exercício do dia do chamego, né? Dia do chamego. Beijo de 6 segundos. Interessante. São hábitos interessantes para se aplicar dentro do relacionamento em si. Que traz uma conexão também. Sim, tem que ter. Porque se o casal não alimentar a intimidade, a conexão, provavelmente vai se perder ao decorrer da relação. Porque eles não vão saber mais quem eles são. E aí então, quando precisa, se tornam dois desconhecidos. É que nem aquele filme da Angelina Jolie e do Brad Pitt, né? Senhor e Senhora Smith. Ah, sim. Verdade. Acontece bastante. Tem que tomar cuidado. E, querendo ou não, dentro do relacionamento em si não é para se ter conflitos. Conflitos são inevitáveis. É preciso ter conflitos para a gente estabelecer limites, para a gente ver o que está errado do que não está errado, né? Para ajustar isso, né? Mas o que diferencia um casal que desgasta e do que fortalece um vínculo após uma briga? Porque, querendo ou não, quando um casal tem uma briga, em si, às vezes, ele fortalece muito mais um vínculo após essa briga, porque acaba ajustando essas arestas, né? Que tá deixando o outro meio ele não faz tal coisa e tudo mais. Mas eu dizendo para ele vai mudar, né? Ajustar isso, nessa percepção um do outro, né? Mas como construir um manual de conserto próprio do casal, nesse sentido? O que deve incluir um pedido de desculpas efetivo e como oferecer um recomeço ou um recomeço após uma mágoa nessa questão. Eu acho que primeiramente, né, quem tenha magoado um outro tem o reconhecimento do que fez.
Para além, depois do reconhecimento, é validar dor do outro, eu valido o que tu sente, eu reconheço o que eu fiz. O que eu posso fazer para reparar o nosso vínculo? Quais são as mudanças que eu posso fazer para restaurar esse conflito? Porque às vezes quando um casal briga, discute, é a ideia de quem é que tem a razão. E a ideia não é de quem tem a razão. É como se nós fôssemos um time e o que estamos dispostos a fazer para reparar essa relação. Então, começa pelo reconhecimento, reconhecer que fiz algo que magoou o outro, fazer a validação da dor, eu valido o que tu sente, eu entendo quanto isso te machucou, e oferecer mudanças concretas, ou até mesmo através de pedidos ou de perguntas, e quando isso é feito, é possível reparar o conflito dentro de uma relação. Mas se for duas pessoas orgulhosas, ninguém quer dar o braço a torcer, provavelmente esse casal vai, né, se desconectar e os conflitos vão se tornar maior. Então, para os casais que queiram reparar a relação, começa pelo reconhecimento, valida a dor do outro e propõe mudanças concretas para que isso não se repita mais. Acho que o maior ato de amor que você deve fazer é ouvir a outra pessoa. A própria, eu gosto de trazer, assim, é a Elizabeth Rudinesco. Igual quando a pessoa traz alguma questão que não gosta do outro parceiro, igual, por exemplo, o homem não ajuda na tarefa de casa. E a mulher, ela quer reclamar isso, mas o que o homem pode fazer na situação? Apenas ouvir, sem rebater, né, como você disse, rebater. Ouvir com atenção, cuidado, estar presente naquele momento, porque muitas vezes a pessoa só quer reclamar, né? E falar o que está sentindo ali. E se ouvir e depois falar assim para outra pessoa: tá bom, eu vou mudar. Realmente mudar é outra pessoa perceber que mudou, né? Sim, sim, sim. Mas essa escuta, né, de escutar, mas é uma escuta presente, não escutar, mais uma vez reclamando. E para além do tudo bem, vou mudar, novamente, eu valido. Tem uma frase que eu sempre pergunto: o que eu posso fazer por você hoje? O que você precisa de mim hoje? Isso faz total diferença. Eu não preciso, talvez, eu promover a mudança. Talvez eu perguntar: o que eu posso fazer por você hoje? O que você precisa? Isso é validado. Se a gente oferece já mudanças, tá? Eu tenho que entender o que o outro também precisa. Eu tenho que validar o que o outro está trazendo. Se eu não faz essa validação, dificilmente vai ter mudança. Vai ser uma mudança talvez rápida. Depois passa e volta o mesmo hábito, o mesmo comportamento. Gostei. O que eu posso fazer pra você hoje? Dá pra aprender bastante no relacionamento. O que eu posso? Mas essa pergunta é de relacionamento. Porque o que eu posso fazer por você hoje? O que você precisa de mim hoje? Às vezes a gente só, tá, vou resolver, tá, mas, por exemplo, a pessoa tá nervosa, ansiosa, tá, vou resolver aqui. Não, o que você precisa de mim hoje? O que eu posso fazer? Pode ter certeza, isso vai gerar mais conexão. Gostei, fica a dica. De aplicar isso. Um dos grandes desafios dentro do relacionamento é equilibrar o nós e o eu, né? A individualidade e o nós. Você falou tem eu, ele e o nós, né? Você falou do psicólogo, e agora eu esqueci o nome dele agora. Marcos Lacerda. Eu, você e o nós. Eu, você e o nós. Como o casal pode apoiar ativamente os sonhos e o crescimento individual de cada um, igual carreiras, hobbies, amizades, sem que sejam vistos como ameaça e sim como combustível para fortalecer a relação. Igual, por exemplo, vamos supor que eu quero ver muito a On Direction, por exemplo, sabe? On Direction já a banda falida, né? Mas vamos supor que volte On Direction, sabe? Reunião. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Ou Rebeldes, por exemplo, voltaram recentemente. Vai ter, espero. Tô na expectativa de que tenha uma nova turnê no Brasil pra eu ir essa vez. Tomara. Fortalecer essa. O outro parceiro lá, você quer ver Rebeldes? Eu te ajudo, vou junto contigo. Caso não queira, né, tá junto com o parceiro naquele momento, apoiar, né, essa vontade, esse hobby dela. Né? Eu acredito que um relacionamento ele se fortalece a partir de uma parceria mútua entre o casal, né? Entre um casal ali que se apoia os sonhos, que apoia os objetivos, planos de vida.
Como que a gente faz isso dentro de um relacionamento? É entender que cada um vai ter os seus sonhos individuais. Mas como que a gente pega esses sonhos individuais e torna os sonhos do casal também ao mesmo tempo? Porque se cada um sonhar separadamente, esse casal novamente se perde. Eu valido o teu sonho, eu aprovo e apoio o teu sonho. Como que eu posso te ajudar para acelerar, para chegar mais perto? Ou o que eu posso fazer para te auxiliar nesse momento para que isso se torne real? E aí o casal vai se apoiando. Por exemplo, vamos dizer que o marido esteja num momento de muito trabalho na empresa por alguma coisa que está acontecendo e ele vai chegar mais tarde em casa. Mas isso vai ser conversado e acordado de como essa esposa e eles vão se ajustar para esse momento. Aí se chegar um momento que a esposa vai precisar voltar para o mercado de trabalho, vamos dizer, ficou ali um ano vivendo a maternidade, volta para o mercado de trabalho. Essa mulher vai ficar mais tempo fora de casa. Como que esse marido vai também estar ali para apoiar esse sonho, essa fase da vida dela? Então é tudo dialogado, tudo conversado e com acordos. Eu prego muito para o casal que eles têm que ter acordo da relação. Acordos seja individuais e acordo da relação. E assinar. E a cada um ano revisar para ver como que eles vão ajustar ou também apoiar aquilo. Revisar o contrato. Eu preparo o documento e eles botam lá embaixo a data e eles fazem a assinatura para eles estarem lá deixando para acessar. Verdade. Se não cumprir. Não, é com eles, né? Com eles. A gente não pode salvar a vida de todo mundo. Isso é verdade. Não pode. Não tem como. Não tem como. Olhando tudo para que a gente conversou agora sobre término, luto, autorreconhecimento, reconstrução, como que é essa jornada de cura individual se torna paradoxalmente o alicerce mais sólido para se construir um relacionamento duradouro no futuro. Em outras palavras, como o amor próprio e o autocuidado não são rivais do amor a dois, mas sua condição fundamental em si, né? Eu acredito que um relacionamento, como eu reforcei aqui bastante, ele não vai se fortificar com uma pessoa só tentando. Ele nasce de duas pessoas inteiras, não perfeitas. Então, quando a gente pensa, né, nessa base, dessa cura, parte realmente de acolher o luto, acolher a dor daquele momento, desenvolver autoconhecimento, limites realistas, seja com a necessidade de querer saber do ex, ou limites de não ter mais acesso a você, e a construção desse amor próprio, né? Como eu disse, construção. Ele não é algo material, fechado, com dicas, fórmulas mágicas que vai resolver a sua vida. Então eu olharia por isso, né? De acolher o luto, desenvolver autoconhecimento sobre si, limites realistas nas relações, principalmente no fim e na dor, e também a construção de um amor próprio, para que possa entender que o relacionamento ele nunca vai nascer somente de pessoas perfeitas, mas de pessoas inteiras. E quando eu estou inteira, eu estou pronta para amar alguém que vai me aceitar, não como metade, mas como um interesse. Isso é verdade. Não como... metade da verdade, né? Aceite não como ser metade, mas como o inteiro, né? Os dois inteiros. E aí eles complementam a relação. Fundamental em si. Agora, finalizando a entrevista, a pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados em si. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Acho que o amor eu não preciso provar o meu valor para ser vista e ser amada. Acho que aprendi da minha própria experiência de vida. E quando eu entendi isso, mudou todo o meu olhar sobre me permitir ser amada e amar. E o que eu gostaria que também as pessoas mais também aprendessem, que o vínculo seguro proporciona uma conexão real. Quando você encontrar teu vínculo de segurança, essa conexão ela vai ser tão real que você não vai precisar provar nada, não vai precisar aceitar migalhas, não vai precisar correr atrás. Ele vai acontecer de uma forma que às vezes o bonzinho demais vai ficar de lado e você vai aceitar. Vai ser natural.
Fundamental. Gostei do vínculo seguro em si. Sim. É o que todos nós precisamos. Isso faz Uhum. parte de uma base segura, de uma relação. É ter um vínculo seguro, é ter alguém com quem eu possa contar, é ter alguém que eu saiba que não vai soltar minha mão, é alguém que vai reforçar o quanto se importa comigo e com a relação. E hoje em dia tem faltado muitos vínculos seguros. As pessoas entram sem saber o porquê, elas estão num relacionamento, e aí às vezes geram cicatrizes em pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Elas não sabiam o que elas queriam de fato. Isso é verdade. Então, eu passaria horas falando mais sobre como é construir a vida pós-término, como estabelecer relações duradouras em si, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Sim, sim. Eu adorei a conversa bastante. Agradeço o convite, a oportunidade. Espero que muitas pessoas cheguem, consigam ouvir essa mensagem e também possam entender que elas podem se reconstruir. Dói, mas vai passar aos poucos. Vai passar. Vai ter que passar. Desde que a vida em si. Sempre passa. Dor de amor não fica para sempre, não. Ela passa no ar. Espero que todos tenham gostado. Se você quiser comentar um pouco do seu trabalho, né? Sua arroba, Instagram, tudo mais. Meu Instagram, ele é jusilva.psicóloga. Lá no Instagram posto conteúdos de términos, comunicação, relacionamentos saudáveis. E também estou presente no TikTok como Ju Silva Psicóloga. Se quiser seguir, curtir, olhar um pouco mais do meu trabalho, vou adorar também te receber por lá. Segue lá. Então, é isso. Espero que todos tenham gostado do programa, da entrevista. E até os próximos programas em si. Tchau. Até, tchau.